todinho. Estávamos aqui falando o quanto que a depressão, todo mundo sabe, né? Faz parte da vida de muitas pessoas no mundo inteirinho. Dizem que é uma outra pandemia essa, né? É uma outra pandemia, Kátia. A depressão, a doença em si, a gente convive com muitos milhões de brasileiros e pessoas no mundo. O Brasil conhecido, inclusive, como um dos países com maiores casos de depressão e de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, Kátia. Então. Aí, imagine, você que está assistindo a gente no Brasil todinho. Eu falei há pouco que a gente já passou por alguns anos de uma instabilidade econômica que leva a gente a ter uma ansiedade maior e a ansiedade muitas vezes piora os processos depressivos. Né? Aí a gente passa 2020, o ano todo com uma pandemia que a gente inicialmente achou que fosse durar 30 dias. E não acaba, né? Durou 12 meses, virou o ano e a história continua. Continua. E as pessoas, Kátia, confinadas, sofrendo, preocupadas, com medo de se contaminar, como o corpo vai reagir. Quem já tem tendência, desenvolve uma depressão ainda maior. Quem não tem, começa a desenvolver sintomas que não conhecia. Então, e olha que o nosso departamento de jornalismo da Band, maravilhoso como sempre, e fez uma matéria com o Giba. Maravilhoso. Fantástico. Uma matéria muito legal que vai mostrar isso do dia a dia da gente. E vamos conversar já com o Dr. Pablo Vinícius, que é médico psiquiatra, então aproveite e já vai mandando suas perguntas no nosso Twitter ou no nosso YouTube, que a gente já vai esclarecendo aí esse momento tão complexo que a gente vive e ainda com depressão fica ainda pior. Vamos ver a matéria? Vamos lá. Vamos lá. Para os nossos olhos foi um baque inacreditável. Para nossa vida, um choque. Para nossa mente, ainda uma incógnita. Sentimentos de quase todos nós: insegurança, angústia, medo. De uma hora para outra, estamos diante de um desafio gigante e de um futuro incerto. Parece que estamos no mundo de cabeça para baixo. E agora estamos vivendo com a maior incerteza da nossa geração. Uma pandemia que já matou milhares e milhares de pessoas. Como é que fica a nossa cabeça? Esse é um medo invisível. Você não sabe se está com você, se está com ela. É uma roleta russa. Quem que vai ser o próximo a ser infectado? Você não sabe. Não foi e não está sendo fácil para ninguém. Tem gente fazendo de tudo para não surtar. Pintar casa, parede. Me arrependi amargamente de começar a pintar uma parede. Me sujei todinho, com dores nas costas, enfim. E nunca mais faço isso. A angústia e o desespero de quem se contaminou. Medo de morrer. Eu tenho um filho adolescente. Heliópolis, zona sul de São Paulo. Numa das maiores favelas do Brasil, desemprego e queda nos rendimentos. E mais de 60% já não conseguem mais dormir à noite. Estão com insônia. Eu sinto ansiedade, muito sono, muita vontade de chorar, deprimida. A palavra é essa. O alerta da OMS, o impacto da pandemia do coronavírus na saúde mental das pessoas pode ser tão devastador quanto a própria pandemia. Então, gente, mas você sabe que o Giba resumiu muito bem o que a maior parte das pessoas estão sentindo no mundo inteiro. Hoje, enquanto a Roberta fazia meu cabelo, a gente estava conversando, e ela falou, nossa, você acredita que eu estou dormindo muito mais do que eu dormia antes? Eu falei, então, mas sabe que eu também? Eu sou de acordar às 6 horas da manhã, sair fazendo as coisas, mas acho que em função da pandemia, que a gente está numa rotina completamente diferente da vida que a gente tinha, o que aconteceu? A gente começa a perceber que os hábitos da gente de sono se modificaram. Então, olha, ontem era 10, nem 10 horas, estou morrendo de sono. Eu acordo 6 horas, aí falo, dá pra fazer o quê? Aí eu deito na cama mais um pouco, assisto uma série. Então, a gente está se sentindo diferente. Em função disso, o que é normal, porque a gente está passando por um momento muito diferente e não escolha da gente, tem agora a campanha Janeiro Branco, que é a campanha sobre saúde mental, que é uma campanha tão importante. Sabe por quê, gente? Tem muita gente que fala assim, você tem que ser positivo. A gente tem que ser positivo. Aí a gente fala pra mim, mas você tá sempre sorrindo. Eu tô sempre sorrindo. Não quer dizer que eu estou sempre feliz. Quer dizer que eu estou sempre tentando modificar todos os sofrimentos ou medos que eu tenho, transformar para algo positivo. Agora, evitar sofrimento é uma forma de você sofrer mais, sabia?
Porque a gente não quer olhar para a realidade e aceitar que a gente está triste, você está feliz. Ninguém é feliz 100% do tempo. Eu tenho o grande privilégio de, quando eu estou triste também, a gente chegar aqui no estúdio, a energia de você de casa, de todos aqui, a gente acaba se elevando na energia no sentido da gente não ficar triste, como a gente estava quando a gente chegou. Mas tem momentos, claro que eu fico super triste, eu fico brava, muito brava. Eu falo, ai, gente, eu tô literalmente com os pacovas cheios, que eu quero fazer as coisas, eu não posso. Então é muito difícil. Então não tem como a gente não se sentir mal, principalmente nessa pandemia. Momento que a gente vê pessoas morrendo, pessoas ficando doentes, passando fome. A gente vê situação no Brasil e no mundo que isso está acontecendo. Nos Estados Unidos, mais de 3.500 mortos num dia só. O Brasil já vem há alguns dias com mais de 1.200 mortos, né, por dia. A gente vê lockdown na Inglaterra, que já disseram que vai ficar até março. Portugal numa crise profunda, de novo lockdown, de novo os casos aumentando. Então, gente, é normal e é esperado que a gente tenha momentos que a gente está triste, que a gente está cansado, que a gente está irritado. Tem dia que eu acordo irritada. Você acorda que o coração, quando tá batendo rápido, eu falei, nossa, mas por que eu tô assim? Aí eu paro, eu respiro, eu falo, já sei. Eu queria sair andando, eu não posso sair andando. Outro dia, foi nas férias, a gente tava só eu e o Rodrigo. Ele tava parado lá na varanda olhando. Eu falei, tá curtindo, né, o vento? Deixa ele lá. Passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Falei, o que você tá fazendo ainda? Ele falou, não sei, tô parado olhando. Porque a gente não tinha o que fazer. Ele disse assim, eu acordei agoniado, então tô aqui pra ver se as coisas melhoram. Então, é normal, gente, a gente sentir isso. O que eu tô dizendo normal. Não existe uma pessoa nessa terra que vai estar completamente tranquilo, nem aqueles que estão saindo para fazer tudo o que eles querem, porque eles sabem que eles estão se colocando em risco. Sim. Então é normal a gente se sentir assim. Agora, qual o limite para a gente saber se a gente está sentindo algo que é normal, porque a gente está vivendo, ou algo que a gente precisa de uma ajuda? A Associação Brasileira de Psiquiatria já até advertia para a nossa quarta onda, que é relativa às doenças mentais. E a gente está vivendo essa quarta onda. O Brasil é o segundo país, como o Alex falou, com o maior número de pessoas depressivas. E o Brasil é o país com o maior número de pessoas com ansiedade. Então não adianta a gente achar que todo mundo é 100% feliz, porque lá no fundo da gente, a gente não é. E a pandemia acabou agravando tudo, então tem que buscar ajuda. E mais do que isso, tem que entender o que é só uma tristeza, o que é depressão e o que é uma ansiedade tóxica para a sua vida. E para a gente saber sobre tudo isso, o Dr. Pablo Vinícius, que é médico psiquiatra, está com a gente. Bem-vindo mais uma vez, Dr. Pablo, tudo bom? Bem-vindo. Obrigado, Kátia, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, com o seu público e mais uma vez, muito obrigado. E olha, o seu bem-vindo foi muito bom, porque você está na sua casa recebendo a gente, que é outro sistema também diferente do que um médico psiquiatra também está acostumado. Mesmo para uma pessoa que lida com saúde mental como você. Você também tem momentos de ansiedade, de tristeza, já que a sua rotina também foi completamente modificada? Olha, você deu uma aula de saúde mental aqui antes de se apresentar. Eu acho que você já falou quase tudo. Você falou de estatística, da diferença entre o normal e a tristeza normal e a depressão. Então, todos nós estamos por isso, Kátia. Eu sou um ser humano, como qualquer outro, tenho minhas noites insones, tenho minhas preocupações, a minha ansiedade, diante de tudo o que está acontecendo. Então, é absolutamente normal a gente sentir isso nesse momento. E eu não sou diferente, tenho sentido muito também. Agora, como saber, doutor Pablo, se a gente está sentindo uma tristeza ou se essa tristeza já é tão tóxica que já passou por uma depressão? Porque um dia triste, um momento triste é uma coisa. As pessoas que não têm vontade de levantar da cama, que sentem, como a gente viu no vídeo, na matéria do Giba, aquela senhora que falou, às vezes eu tenho medo de morrer porque eu tenho um filho de 15 anos. E aí você fala, gente, me parece que ela está deprimida, porque só de falar os olhos dela já encheram de lágrima e ela já ficou, você sente, modificada. Esse é um ponto importante para a gente se autoanalisar? Sim, há uma palavra que eu ensino muito para as pessoas, que é a palavra proporcionalidade.
O que é isso? A pessoa ela tem que pegar o que ela está sentindo e comparar com o que ela está vivendo. Uma pessoa na situação dela estaria triste da forma que ela está, então é normal, não é depressão. Então, para ser depressão, a tristeza tem que durar a maior parte do tempo da vida da pessoa. Ela acorda triste, ela dorme triste e a semana inteira é triste. É isso que caracteriza a depressão. Ela não tem mais momentos de prazer, ela não consegue sorrir. E uma outra coisa muito importante é que a tristeza da depressão prejudica o dia a dia. Começa a ter dificuldade no trabalho, na escola, no rendimento, na sociabilidade, já não quer mais sair com os amigos, não quer encontrar os parentes. É isso que vai caracterizando a doença depressiva. Olha, esse é um ponto importante, né, Alex? E tem tanta pergunta chegando, né? Eu estava vendo só o rabo de olho aqui batendo e virando as perguntas. Vamos fazer mais uma? Ter o doutor aqui com a gente, porque falar de depressão é importante. Muita gente fica em silêncio em casa, né? Literalmente. E tem vergonha de contar para as pessoas. E tem vergonha de compartilhar, porque tem gente que tem muito preconceito ainda. Doutor, chegou uma pergunta do Xande, que é uma pergunta curta, mas muito importante. Sentir solidão é sentir depressão, ainda mais agora, nesse momento? Isso é importante. Não, são coisas completamente distintas. Solidão é um fenômeno normal da espécie humana, quando nós estamos só e faz sentido a gente se sentir com solidão. É verdade que se ela se perdurar no tempo, muito tempo, é um fator de risco, sim, para a gente entrar em depressão. Então, em muitos momentos, vamos nos sentir em solidão. O que não pode é a gente viver na solidão, porque aí passa a ser um fator de risco para ter depressão. Mais uma pergunta, Alex? Mais pergunta aqui, Kátia. Assim, só um depoimento rapidinho da Jaqueline, que ela falou: Kátia, eu sou muito sua fã. Beijinho, Jaque. É de Brasília, tem 47 anos. Beijinho. Diz que no início da pandemia ela ficou muito assustada e com muito medo desse vírus. Todos nós, né? E desde então ela tem sentido, e ela emenda com uma pergunta, muita angústia, muita ansiedade. E ela está com medo de estar depressiva. Ela queria ter certeza disso. Qual o caminho? Vamos ver? E aí, doutor Pablo? Jaque, talvez no início o que você sentiu tenha sido até normal. Todos nós ficamos angustiados. Quando é que você se preocupar? Como eu disse aqui no início, quando essa angústia te acompanhar todos os dias. Você acordar angustiada, dormir angustiada. Quando você começar a ter sintomas físicos da angústia, palpitação, tremores, sufocação, isso significa sintomas de uma provável depressão. É hora de você buscar ajuda. E olha, gente, a ajuda é essa que mesmo que à distância, os médicos, sejam psicólogos ou psiquiatras, estão atendendo. Então, não é assim, vou esperar a pandemia passar. Para que você vai sofrer mais tempo, né? Não tem necessidade, coloca para fora, busca ajuda, peça socorro, né, Kátia? Tá, é verdade, peça socorro. Tem mais aqui, ó, a Adriana disse o seguinte: teve várias crises até ser diagnosticada com ansiedade e que acabou evoluindo, doutor, para uma depressão. Hoje ela faz tratamento com psicólogo, em psiquiatra também, faz uso de medicamento. E aí junta com todas as perguntas aqui: qual o momento de partir para o medicamento? Que profissional procurar primeiro? Verdade. A primeira coisa é falar para as pessoas que a depressão é uma doença, como qualquer outra. Não tenha medo do diagnóstico, não tenha medo do tratamento. Os medicamentos são seguros e, quando prescrito por um bom profissional, ele sabe o que está fazendo com você. Uma vez diagnosticada a doença, precisa tratar com o medicamento e junto com a psicoterapia. Então, hoje, o tratamento moderno da depressão é um tratamento multiprofissional. Nós temos que ter o psiquiatra, nós temos que ter o psicólogo, um nutricionista, às vezes um médico do sono, ou seja, precisamos cuidar da saúde mental como um todo. Agora, é importante também, né, doutor Pablo, isso você já falou em outra oportunidade que a gente conversou, o quanto que quando for diagnosticado pelo médico que há necessidade de você tomar um remédio para depressão, que seja por um longo período ou para a vida toda, o remédio é feito para a gente conseguir ter qualidade de vida e saúde. Então, as pessoas têm um preconceito porque tomam um remédio para colesterol para a vida toda, para diabetes para a vida toda, mas quando vai ter que tomar um remédio para depressão recorrente que a pessoa tenha para a vida toda, ela fala, não, eu
eu não sou fraca a esse ponto. A depressão não é um sinal de fraqueza, né, doutor Pablo? Perfeito. Isso é gerado pelo desconhecimento. Todo mundo sabe que hipertensão mata, que diabetes mata, por isso é que tomam seus remédios. Na depressão, as pessoas acham ainda que é frescura, que é falta de fazer alguma coisa, que tem que arrumar um namorado, lavar uma trouxa de roupa. Então, há muita desinformação ainda que leva a esse comportamento. É uma pena, porque o tratamento hoje ele é eficaz, ele é eficiente e as pessoas conseguem viver normal. E tem muita gente sofrendo em razão do preconceito. É verdade.